Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à live de hoje. Vamos mais uma live do Portal Me. Oi, Leila, boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Portal Me. Vamos agora, né, nesse mês de abril, eu completo 2 anos, praticamente 2 anos realizando as lives, né? Então é um grande privilégio, né? Quero agradecer toda a equipe por todo o apoio, todo o suporte, pela oportunidade. Bom, vamos aguardar o pessoal chegando. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia para quem está no Brasil, né, e está nos assistindo também, está acompanhando essa live. E muito obrigada, né, pela companhia, né, por vocês estarem dedicando um pouquinho do tempo de vocês para que a gente possa participar dessa live juntos. Espero que ela seja bastante proveitosa para todo mundo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês já quiserem fazer algum comentário, fiquem bastante à vontade, tá bom? Tudo bem comigo, obrigada. Seja bem-vinda. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos e tecnologia. Então, a hora que o pessoal for entrando, a gente vai começar a falar um pouquinho e eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acreditam que a tecnologia ela ajuda ou ela atrapalha os relacionamentos interpessoais. Qual que é a opinião de vocês a respeito desse tema que tem sido tão discutido, que está tão em alta por conta dessa influência toda que a tecnologia tem na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, deixem aí nos comentários a opinião de vocês a respeito do tema. Se vocês acham que é um tema importante, né? A gente pensa que dentro, né, de todas as questões que eu estudo, ou que eu percebo das pessoas que procuram atendimento, ou mesmo do que eu consigo perceber dentro da realidade da nossa comunidade, não só da comunidade brasileira aqui no Japão, mas da comunidade do mundo, o impacto que tem trazido, né, essa questão da tecnologia nos relacionamentos interpessoais. Então, existem várias opiniões a respeito disso, né, e é sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho na live de hoje, tá? Então, a Patrícia está dizendo que ajuda e atrapalha um pouco ao mesmo tempo, né? Então, quando nós falamos a respeito de relacionamento interpessoal, é algo que nos acompanha desde que nós nascemos. Até, inclusive, antes, né? Quando tem uma relação de mamãe e bebê, aquele vínculo e tudo mais. E aí, somos seres sociais. Então, essa parte da interação social integrada à nossa vida. Depois da Revolução Industrial, que aconteceu, né, que a tecnologia ela começou a fazer parte do cotidiano das pessoas. Até então, pensando, né, por exemplo, na história do Brasil, há aproximadamente 150 anos atrás, 200 anos atrás, o Brasil era praticamente inteiro agrário, né, as relações eram muito diferentes. E, de repente, com a Revolução Industrial, então as máquinas e a tecnologia, os sistemas de comunicação foram, né, de informação, eles foram sendo integrados a esse cotidiano. E aí começaram, então, né, o surgimento das tecnologias portáteis, que, na verdade, no começo não eram nada portáteis, né? O primeiro computador era gigantesco, o primeiro telefone celular também era enorme, né? Lembro de ver reportagens, né, do primeiro aparelho celular, você fala, gente, isso não é portátil nunca, né? Precisava de uma bolsa para levar. Mas era incrível você poder, com um aparelho móvel, falar com outras pessoas.
E o sentido disso era realmente facilitar, né, a comunicação, principalmente voltada às questões do trabalho. Então, geralmente, quem possuía, né, telefones celulares no início, quando eles começaram, eram pessoas que, né, trabalhavam e utilizavam esse recurso para o trabalho, né, esse instrumento, vamos dizer assim. E aí o tempo foi passando e as tecnologias foram sendo aprimoradas e de repente então começaram a surgir, né, os smartphones. Isso é bem recente. E aí a internet, que é fantástica. Se não fosse ela, eu não estaria aqui, vocês também não estariam aqui, e essa live não seria possível. Então, existem sim inúmeros benefícios da tecnologia. Como eu já citei, né, em outra oportunidade, se não fosse isso, nós que temos pessoas familiares no Brasil, hoje teríamos uma vivência muito restrita de comunicar-se com essas pessoas, de nos comunicarmos, né? Então, hoje a gente consegue fazer uma chamada, por exemplo, de vídeo, e você vê e conversa com a pessoa em tempo real, você ouve a voz, você percebe as reações, que alguns anos atrás, uma década, um pouco mais que isso, não era possível, né? Nós não tínhamos acesso a essa tecnologia. Então, para conseguir, assim, manter esses laços de pessoas que estão longe de nós, é bastante útil, né? Você ter acesso e você ter essa possibilidade de conseguir falar com as pessoas que estão longe de você e pessoas importantes para você, através ou a partir, né, do uso da tecnologia. Deixa eu só aproveitar e já compartilhar aqui a live. Vamos lá, vou pedir para vocês fazerem isso também, compartilhem. Depois o pessoal do Portal Me vai deixar o link da minha página nos comentários. Então curtam a minha página, tem algumas novidades na área da psicologia e de saúde mental para vocês. E vamos lá compartilhar. Opa! Vamos lá. Eu já vou responder os comentários, gente. Espera só um minutinho. Vamos escrever live de hoje. E aí as pessoas já podem também curtindo e compartilhando. Ok. Bom, então, né, vou passar aqui para os comentários. Olá, Renato, boa noite. Seja bem-vindo. Manuela, boa noite. Patrícia, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Viviane, boa noite. Rosemary, bom dia. Roseli, boa noite. Sejam bem-vindos. Para o pessoal que chegou agora, né, na live, então, como eu falei no começo, eu vou pedir para que vocês coloquem aí nos comentários qual a opinião de vocês a respeito do tema de hoje. Se vocês acreditam que a tecnologia, ela ajuda ou ela atrapalha os relacionamentos interpessoais, ok? Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês. Bom, então, retomando, aí nós temos, então, essas vantagens da tecnologia de fazer com que exista uma possibilidade de contato, ou de ver fotos, ou de enviar fotos, ou de fazer essa chamada, seja de áudio, seja de vídeo, para as pessoas que estão longe. Então, isso, dentro desse relacionamento que é distante de uma forma obrigatória, não tem como, né, ser de outra forma, mas existe, então, a gente pode utilizar a nosso favor essa tecnologia. Mas existem os pontos, que é o que eu gostaria de discutir um pouquinho hoje, que é sobre o relacionamento afetivo. Por quê? Porque nós acabamos despendendo muito tempo, muito do nosso tempo, com a tecnologia. Então, e isso acabou afetando de uma forma negativa. Por quê? Porque algumas questões que servem para fortalecer os vínculos, né? Por exemplo,
É muito bom quando você recebe a visita de um amigo, é muito bom quando você encontra pessoalmente com alguém para poder conversar a respeito de coisas da vida, seja quando você está enfrentando um problema, seja quando você tem uma nova conquista ou aconteceu algo muito bom. Então, hoje a gente acaba utilizando a tecnologia para comunicar as pessoas. Tudo bem, as que estão longe é compreensível, é uma forma que se tem para para manter as pessoas, por exemplo, da sua família informados sobre o que está acontecendo com você. Mas e as pessoas que estão perto? Então, o grande mal, né, ou maior, vamos dizer assim, da questão da tecnologia é que a gente esfriou essa relação. As pessoas hoje acabam, porque é mais rápido você mandar uma mensagem para a pessoa ou você postar na sua rede social ou nas redes sociais coisas que você está fazendo, do que fazer uma ligação, do que marcar um encontro com um amigo para contar a respeito dessas coisas. Então, esse é um dos impactos negativos mais intensos e mais complicados e delicados da tecnologia nos relacionamentos. E aí, quando a gente está falando de um relacionamento entre um casal, o que acontece? Como eu disse, nós acabamos ficando muito tempo ali, né? Eu vou ver uma notícia na rede social e aí pego o celular. E é muito comum, principalmente pra gente que tá aqui no Japão, você vai para qualquer lugar, você vai para um lugar, vamos supor, num restaurante, você olha para as mesas, todas as pessoas estão com o telefone na mão. Todas, de todas as idades. Então tem famílias ali que ninguém está conversando. Todo mundo está ali postando a foto do que vai comer, ou tirando uma selfie. Tudo bem, tá tirando uma foto da família, mas as pessoas deixaram de conversar numa reunião familiar ou dentro desse espaço do comer junto, que antigamente, antes, né, do telefone, as refeições duravam muito tempo, né? Os famosos, o almoço de domingo na casa da avó. Então, todo mundo ali, ninguém tinha celular. Então, era uma relação diferente. A interação era maior, porque, bom, todo mundo terminava de comer e aí ia fazer o quê? E aí, ou acontecia um jogo de tabuleiro, ou um jogo de cartas, ou, né, alguma coisa, alguma história de família que um ia contar e de repente o outro também emendava. Então, os laços acabavam sendo mais fortalecidos e essa questão da interação, de trabalhar essas habilidades sociais, do ouvir o outro, do opinar, de ter essa tolerância, de ter a paciência, ela era desenvolvida de uma forma mais plena porque existia a possibilidade, existia a oportunidade de trabalhar esses conceitos. Atualmente, mesmo dentro de casa, se a gente percebe, começar a observar o nosso próprio comportamento, a gente chega, faz o que tem que fazer, e aí cada um senta ali, né, vamos dizer, no caso do casal. Então, um tá ali na cozinha, outro tá na sala, outro tá no quarto, deixa eu ver ali um pouquinho, minha rede social, e às vezes se perde um pouco essa questão de, como é que foi o seu dia, o que aconteceu, tá tudo bem, ou você, às vezes a pessoa tá um pouco quieta, você fala, a pessoa tá cansada, aí você olha, tá mexendo no celular, então, tá tudo bem. Então, existe essa dificuldade ou essa oportunidade menor do diálogo, do conversar a respeito de como foi o dia, de expressar inclusive os sentimentos, e também dessa questão do fortalecimento desses laços, né? Principalmente desses laços afetivos, e isso a gente está considerando um casal que já está estabelecido, né? E outra questão que também é muito impactante é a questão da disponibilidade que a tecnologia oferece hoje quando a gente pensa num relacionamento. Então, a partir do momento em que os aplicativos de relacionamento começaram a fazer sucesso, a partir
no momento em que essa oferta começou a ficar muito grande, existe um conceito que a gente trabalha, que hoje, né, é muito visível nas relações, que se chamam relações líquidas. Então, às vezes, como eu disse, a oferta é tão grande e a procura é muito grande e a gente, às vezes, acaba caindo numa ideia, né, numa crença de que o próximo sempre pode ser melhor ou pode oferecer alguma coisa de melhor. E a gente sabe que isso é ilusório, porque, primeiro, que ninguém é perfeito. Não existe a possibilidade de você encontrar uma pessoa que tenha todas as características que você procura, que cumpra ali toda a sua lista de exigências. Alguma coisa você vai ter que ceder. E isso é o básico de qualquer relacionamento. A questão é, como eu falei, a disponibilidade é muito grande, então os laços acabaram se tornando, em alguns momentos, muito superficiais. Né? Então, essa questão de que é líquido, e aí quando você viu, já num mês ou numa semana, então a pessoa já apaixonou, já desapaixonou, já ficou ali, né, super na fossa e de repente já tá apaixonado de novo. Então tem uma rotatividade que é tão grande e emocionalmente isso é muito prejudicial. Primeiro, como eu disse, que os laços acabam ficando extremamente superficiais, então não existe nenhum tempo de você conhecer a pessoa para perceber ou para ter essa ideia de, vale a pena investir nisso, ou não vale a pena investir nisso, é isso que eu desejo para mim, não é isso que eu desejo. Então, é muito delicado você conseguir preencher essa busca, esse vazio emocional, que essa frieza da tecnologia, dessa questão de das pessoas às vezes estarem mais preocupadas em que as outras pessoas curtam a postagem ou, né, deem um like ou compartilhem, do que alguém, um amigo, ligar para você para perguntar como você está. Né? Então, é realmente uma questão que a gente percebe, a gente enquanto psicólogo, que essa superficialidade das relações, ela tem trazido uma questão de um vazio emocional muito significativo, né? E que acaba impactando na vida de toda a comunidade, do mundo, como eu disse, justamente por isso. As pessoas estão se frustrando cada vez mais e elas acabam desacreditando do amor. Mas não porque elas tiveram uma frustração grande, mas é porque não dá tempo, né, das coisas acontecerem. É tudo muito atropelado, é tudo muito acelerado. E essa aceleração também é muito ruim, né? Quando você acha que você está perdendo tempo e que as coisas precisam acontecer rápido. E uma coisa, né, bastante, para mim, né, sensível aqui no Japão, é essa carência. Como a vida aqui, ela é muito diferente do que as pessoas que estão no Brasil imaginam. Só quem está aqui sabe a falta que as pessoas que estão lá fazem, a falta de coisas que nós tínhamos lá e que a gente achava que era bobo, seja dos nossos amigos ou da nossa própria família, e que hoje a gente sente realmente uma falta muito grande. Então, às vezes a pessoa tenta suprir isso. Então ela vai procurar nos relacionamentos afetivos uma forma de se sentir acolhido, de se sentir mais seguro, de se sentir amado. Mas aí vem essa questão dessa aceleração que não permite que esse sentimento seja desenvolvido ou que essa relação se estabeleça da forma como ela deve, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Aí quero ver o que vocês falam a respeito desse tema de hoje. Oi, Manuela. Ela fez um ano de faculdade de psicologia, quer retornar, que bom. O Renato está dizendo que, o Renato Ionezawa está dizendo que ele acha que atrapalha, né, o relacionamento. Isso, Renato, fala pra gente aqui. A Manuela também está dizendo que atrapalha. Se já tiver alguma história.
A Viviane está dizendo que não, né, Renato, que ajuda bastante. A Roseli Sagal atrapalha para quem está perto e ajuda para quem está longe. Boa noite, seja bem-vindo. Como eu disse, realmente tem os prós e os contras. Não dá pra gente ser hipócrita e dizer, ai, não, eu não gosto da internet, eu nem ligo para tecnologia. Tem algumas pessoas que conseguem fazer um uso muito adequado e equilibrado, né, da tecnologia. Ah, então eu vou ficar durante 30 minutos, né, ou um tempo que a própria pessoa estabelece para ela mesma, ali, né, vendo as redes sociais, as notícias, enfim, mas eu não, eu equilibro isso. Então, ok, eu faço uso do meu celular todos os dias, mas obrigatoriamente no final de semana eu vou encontrar com os meus amigos. Ou tudo bem, eu posso utilizar, né? Eu cheguei em casa e eu quero mandar um e-mail ou responder algumas mensagens, enfim, mas depois eu vou sentar na hora do jantar com a sua família e a regra é: ninguém utiliza o celular na hora desse momento, né? Neste momento, porque às vezes é o único momento em que a família está reunida. Então, nessa questão né, da relação de pais e filhos também, dos pais terem esse cuidado de que muitas vezes, e infelizmente a gente vê um crescimento muito grande, exponencial de crianças que infelizmente se sentem também abandonadas emocionalmente, porque os pais ficam também o tempo todo no celular, porque tá muito estressado, porque tô muito atarefado. E o que que acontece? E aí as crianças acabam também ficando sem essa atenção que é fundamental para a saúde emocional e para o processo educativo. Né, que elas consigam expressar os sentimentos, que elas possam contar sobre como foi o dia na escola, se elas têm alguma dúvida com alguma coisa que aconteceu, com algo que elas viram. Então, este momento do estar em casa, por mais que o seu dia tenha sido cansativo, mas é importante ter esse equilíbrio. Se você não consegue fazer isso durante essa semana, que no final de semana você consiga. Você tenha essa organização do seu tempo para poder passar esse tempo com a sua família, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, com o seu namorado, namorada, noivo, enfim, né? E também com os seus amigos. Porque esses laços é que fazem com que exista um equilíbrio da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional. Como eu disse, a gente hoje está no movimento de sempre parecer que estamos correndo atrás de alguma coisa, né? E umas é de tempo, outros de dinheiro, outros de tapar esse buraco, né, emocional que muitas vezes muitas pessoas sentem por conta da distância da família, da solidão, enfim. Então, assim, essa solidão que tem aparecido como um dos fatores maiores, né, nos episódios depressivos, em transtornos que as pessoas têm desenvolvido justamente porque, como eu disse, às vezes a gente perdeu um pouquinho, né, desse feeling, dessa coisa de é fundamental nós termos pessoas ao nosso redor, com quem a gente pode conversar, com quem a gente pode desabafar sobre as nossas questões, com quem a gente pode ajudar também, quando a pessoa vem falar a respeito das questões dela também. Então, é importantíssimo que a gente consiga resgatar esses valores, né? Que a gente consiga ter esse equilíbrio do nosso dia a dia, de fazer o uso adequado da tecnologia, como eu falei, que ela seja algo que nos favoreça, né? E não que nos atrapalhe. Deixa eu ver quem mais aqui comentou. Olá, Maísa de Freitas está dizendo que ela acha que atrapalha muito, né? O Renato está dizendo que depende da situação. O Leonardo Nagano, boa noite, diz que não atrapalha, né? O importante é ter o equilíbrio. Opa! Travou aqui, deixa eu
pegar o comentário aqui, só um minutinho. A Viviane Gomes Dionesal está dizendo que a carência emocional assola os brasileiros aqui, né? O Leonardo complementou o comentário dele dizendo que é o que conta, né? Realmente, então, é o equilíbrio, né? E o Renato está dizendo que às vezes essa questão afasta as pessoas que estão próximas, né? Como eu disse. Então, é uma cena bastante comum. Acredito que todas as pessoas já tenham vivenciado, muitas pessoas, todas não, muitas pessoas já tenham vivenciado essa cena de estar no restaurante e ver ali famílias inteiras de 3, 4 pessoas ou até mais, e todos no celular e ninguém conversa. Casais, muito comum, né? Amigos. Então, estamos todos ali, né? E por que a gente se reuniu? Então, eu penso que é essa pergunta que a gente precisa fazer. Por que a gente está aqui junto? Ah, a gente está aqui junto para conversar. Ok, então vamos conversar, né? Mas um com o outro e não com as pessoas que estão, né? Ah, porque preciso postar, porque preciso. Essa necessidade que é inventada e, né, foi criada, porque não existe essa necessidade de você imediatamente, quando acontece algo, ter que comunicar, ter que postar. É uma escolha sua, claro, mas é importante a gente ter essa reflexão, porque senão a gente acaba ficando dependente e, na verdade, escravo, né, da questão da tecnologia e desse movimento que acaba hoje, se a gente for avaliar, sendo mais negativo do que positivo nas nossas vidas, né? Então, o que mais? O Leonardo está dizendo, respondendo, né, o comentário da Viviane sobre a carência, né, emocional dos brasileiros aqui, que as pessoas aqui, né, o Leonardo está dizendo, a maioria são muito exigentes em relação a quem vai se relacionar. Então, as pessoas acabam aqui se fechando bastante para novas amizades. Né? Essa é a opinião do Leonardo sobre a questão, né, do que a Viviane comentou, né? E então ela está respondendo aqui realmente, né? Isso colabora muito para essa questão. As pessoas às vezes ficam um pouco mais restritas ou mais exigentes quanto às pessoas que vão se relacionar. E não tem uma regra, né, para você estabelecer uma amizade. Mas o que é importante é que com as pessoas que você já tem amizade, que você consiga fortalecer esses vínculos, que eles se tornem bastante bem estreitos. Eu sei que aqui no Japão tem uma questão também que eu acredito que atrapalha, e que é a questão da dinâmica da vida das pessoas aqui. Então, é muito comum as pessoas se mudarem. Ah, você está trabalhando com algumas pessoas e já está habituado àquele ambiente, e de repente, na outra semana, uma pessoa que era, né, trabalhava do seu lado já não está mais, e você nem sabia que a pessoa ia mudar. Então, eu ouço muitos relatos nesse sentido. E isso acaba também trazendo uma, né, essa adaptação, essa perda, ela também causa esse impacto de, nossa, eu gostava tanto daquela pessoa, não tive nem tempo de me despedir, né, aconteceu tudo tão rápido. Então, eu acredito que isso também acaba impactando e fazendo com que as pessoas, por medo de novas perdas ou de reviver essa experiência, elas acabem também tomando um pouco mais de cuidado ou sendo mais seletivos, né, com relação a essas amizades. Então, é importante a gente entender que tudo na vida muda o tempo todo. Tudo é muito dinâmico, né? O dia que nós vivemos hoje jamais vai se repetir. Você pode amanhã ir para o mesmo trabalho, fazer a mesma rotina, mas igual não vai ser. Né? Sempre tem alguma coisa de diferente. Então, é importante a gente pensar que o momento é o que a gente tem. Então, que naquele momento seja o momento mais divertido, seja o momento mais gostoso entre você e a sua família, entre vocês, né, você e seus amigos, e aproveitar ao máximo do presente, né, que é realmente o que a gente tem. Então, oi, Joyce, boa noite, seja bem-vinda. Alice também. A Joyce está dizendo...
atrapalha para quem não administra muito bem, né? Realmente. E o Leonardo disse, eu tenho poucos amigos de verdade, mas eles estão em cada canto, né? E acaba realmente essa questão, às vezes, atrapalhando, né? Com a forma como as pessoas, elas organizam, né? Organizam as relações. Mas como eu disse, o fundamental é ter essa questão, como o próprio Leonardo falou, do equilíbrio. Porque a gente não vai ficar a partir de hoje, então eu não utilizo mais meu celular em casa, eu não vou mais, né, acessar as redes sociais enquanto eu estiver num passeio com a minha família. Não é isso. Não precisa ser tão radical. Mas é conseguir ter essa disciplina de estabelecer um tempo para você, o tanto de tempo que você vai estar ali fazendo aquela atividade, para que você não faça somente essa atividade, né? Que não seja, assim, algo que beira o vício, né? Eu preciso postar isso, eu preciso responder todas as mensagens no mesmo momento em que elas aparecem, ou eu preciso estar online, estar disponível, né? E isso realmente causa um desconforto, a gente cria uma situação que é ruim, porque às vezes você tá super se divertindo, né, num encontro com família, agora felizmente começou a primavera no Japão, daqui a pouco chega o calor, hoje ainda não chegou, mas daqui a pouco o calor chega, né? E aí a gente já começa a ter, né, as reuniões dos amigos, de churrasco na praia, de ir pro parque, né, de fazer os piqueniques. Então, que nesse momento a gente consiga desfrutar o momento, né? Não só preocupado em tirar foto. A gente vai tirar foto, a gente vai tirar foto, a gente vai fazer transmissão ao vivo, a gente vai fazer, né, vai fazer uma live com as pessoas do Brasil, e não tem problema, mas que você terminou, então, ok, deixa o celular na bolsa, no bolso, e curte o que está ali, as pessoas que estão ali, né? E aí, quando a gente fala do relacionamento do casal, né, no relacionamento afetivo, então que também existe essa disciplina, porque às vezes a pessoa tá ali, vocês estão fazendo algo juntos, assistindo um filme, e a outra pessoa tá só, né, teclando, mandando mensagem, respondendo, vendo outras coisas. Então, acaba impactando de uma forma muito negativa. Primeiro porque o outro vai se sentir um pouco, não digo nem enciumado, mas de que o momento que, assim, os valores são diferentes. O momento que está sendo muito legal, ou que poderia ser muito legal para os dois, está sendo para um só. E isso acaba, aos poucos, vai desgastando uma relação que, às vezes, é muito boa. Então, é desnecessário. Por isso que é importante ter o cuidado, né? Oi, Carolina, boa noite. A Joyce Nakamura está dizendo que resistir e não postar uma foto do passeio é quase impossível atualmente. Eu sempre faço isso. Mas eu deixo o passeio, acabo deixando o passeio de lado e os amigos aguardando para publicar uma foto. Então, assim, como eu falei, realmente ter essa. Refletir a respeito do nosso próprio comportamento, porque como é algo que a maioria faz, ou que hoje em dia todo mundo faz, então às vezes a gente não percebe, mas quando a gente começa a perguntar para o outro, seja para o seu marido, ou para sua esposa, ou para os seus filhos, então esse é um exercício que eu vou propor para todos vocês. Você acha que a mamãe ou o papai, ou, né, para o marido ou para a esposa, que eu passo muito tempo no telefone, no celular, né, ou nas redes sociais? O que você pensa a respeito disso? E propor essa reflexão, né, com a família. E estar preparado para as respostas, né, porque existe uma pesquisa que foi feita com crianças, né, a esse respeito, e as crianças responderam que muitas crianças responderam
que eles achavam que o celular era mais importante do que eles. Então, é uma coisa que às vezes, como eu disse, a gente não percebe o tempo que se passa, que a gente passa, mas a gente passa muito tempo. Então, se você não tiver essa sensibilidade, né, ou como eu disse, essa disciplina de não, esse é o meu limite do dia. Agora eu vou cuidar do que é importante, porque as relações humanas, o desenvolvimento humano, principalmente na questão de filhos, ela demanda desse contato físico, desse contato próximo, de estar ali presente, não simplesmente estar. Né? Então, e aí quando a gente fala dos relacionamentos, né, afetivos, a gente pensa, poxa, mas estava tudo indo tão bem, por que será que ele se afastou de mim? Ou por que será que ela já não me dá mais tanta atenção? Ou por que será que ela tá chateada? Ou por que ele ficou bravo? E a gente, às vezes, realmente não conseguiu se tocar que foi porque nós estávamos priorizando o que não era tão importante. Né? Como eu disse, por exemplo, né, no meu caso, o Facebook, ou mesmo, né, essa questão da internet, ela possibilita o meu trabalho. Sem ela, eu teria menos oportunidades, né, de divulgar e de fazer um trabalho diferenciado, por exemplo, né, como os atendimentos online que eu realizo aqui para os, né, brasileiros aqui no Japão. Então, é uma ferramenta de trabalho, mas por isso mesmo que precisa, acredito ainda que mais disciplina, né? Porque como você passa muito tempo conectado para fazer o seu trabalho, a hora que termina o seu trabalho, você precisa desconectar. E isso também é importante para que a gente consiga ter esse momento do nosso cérebro, inclusive, desacelerar. Né, da gente ter essa questão muito clara para nós mesmos de não, agora já deu. Eu vou desligar, eu vou só colocar para carregar, né? Para poder utilizar no dia seguinte, mas tá todo mundo bem, eu tô aqui com a minha família, então eu não preciso mais. Mas isso é um exercício que a gente vai ter que começar a fazer e que eu percebo que tem sido bastante discutido justamente por conta desses novos sofrimentos que antes da tecnologia não aconteciam. E aí a gente fala tanto de crianças, de adolescentes, de adultos e de idosos, inclusive, né, por conta dessa adaptação que às vezes foi feita de uma forma inadequada ou ainda não se estabeleceu completamente, do uso da tecnologia e das coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Como é que a gente concilia tudo isso sem que uma coisa acabe comprometendo ou atrapalhando negativamente a outra, né? Então, dicas do Japão, olá, boa noite. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Espera aí, que aqui não está funcionando. Leonardo está me fazendo uma pergunta. O que pode levar uma pessoa a postar selfies o tempo todo? É uma curiosidade que eu tenho. Sou da geração dos anos 90, então sou meio ultrapassada. A Joyce, ai que medo, tentarei refletir sobre os meus hábitos. Ótimo tópico. Oi, Mônica, boa noite. Ah, Renata, obrigada, né, pelo feedback. Então, Leonardo, depende de qual é a idade dessa pessoa que você está se referindo ou usando como exemplo, né? Então, existem dois tipos, vamos pegar os dias de hoje. Então, para as gerações dos anos 80 e 90, que hoje têm acesso à tecnologia, mas não fez parte da nossa infância, por exemplo, ou pelo menos da minha, né? Era um privilégio alguém da rua onde você morava, quando eu tinha 12, 13 anos, tinha uma amiga minha que tinha um computador e que não tinha acesso à internet, né? O acesso à internet foi quando eu tinha 16, 17, enfim. E realmente também era um outro privilégio. Nossa, vamos fazer uma pesquisa na internet, porque até então você só utilizava biblioteca, os livros que você tinha em casa, que eram da sua mãe e da sua avó, aquela coisa, né? Então, a nossa referência é outra.
Tanto que essas recordações né, das reuniões familiares serem eternas, porque todo mundo queria falar e todo mundo tinha que falar, e aquela coisa do almoço e um conta uma história que conta a outra, porque ninguém tinha celular e ninguém acessava a internet, essas coisas. Então é muito parte da história dessa geração, né, dos anos 80, dos anos 90 e os anteriores. E aí nós temos que lidar com a tecnologia, porque ela está em todo lugar, principalmente para nós aqui que vivemos no Japão. No Brasil também, né? Hoje, muitas das coisas também tem a questão tecnológica, mas aqui a gente tem em tudo, né? E a gente tem muita dificuldade em alguns momentos de poder se adequar a essas questões, né, de utilizar as redes sociais de forma adequada, de começar a fazer essa questão né, da organização e a gestão do nosso tempo e tudo mais. Agora, os jovens né, dos anos 2000 para cá, eles já nasceram dentro dessa época. Inclusive, se você der um smartphone para uma criança de 2, 3 anos, é impressionante, porque parece que ela nasceu sabendo mexer naquela coisa. Ela passa ali o dedinho na tela e ninguém nunca ensinou. Claro que a criança, ela aprende pela observação do comportamento. Então, ela viu alguém fazendo e ela entendeu que é assim. Mas a gente fala, gente, como é que entendeu que é desse jeito? Eu levei uma cara, né? Então, a gente pensa nisso. Então, os jovens, eles estão ali, eles são da geração da conectividade. Então, para eles, é a forma como eles acabam às vezes sendo aceito pelo grupo, porque adolescente nunca deixa de ser adolescente. Algumas características vão ser sempre as mesmas. Então, na nossa época, a gente usava as mesmas roupas, ouvia as mesmas músicas, frequentava os mesmos lugares para ser aceito por aquele grupo. Hoje, então, as pessoas seguem as mesmas pessoas, elas curtem as mesmas coisas, elas continuam também, às vezes, se vestindo ou ouvindo as mesmas músicas, mas o interesse ou a comunidade é muito maior, porque a comunidade é global. Então, né, eu vejo nessa questão da música, de alguns grupos que fazem sucesso entre os adolescentes, por exemplo, aqui no Japão, os grupos da Coreia, né, ou da Ásia. Então, é assim, eles falam com pessoas de todo mundo que gostam disso. Então, eles tá ali no dia a dia deles, né, e eles acabam realmente essa popularidade que às vezes nós víamos quando a gente estava na escola, o mais popular da escola é aquela pessoa mais descolada, que todo mundo admira e todas as meninas gostam, ou todos os meninos querem ser amigo e tudo mais. Hoje isso acontece de forma virtual. Então a pessoa que tem milhões de seguidores é aquela referência. Então, o que ela disser é importante, o que ela gostar é o que todo mundo tem que gostar. E nós somos bombardeados todo o tempo por mídias que reforçam esse comportamento. Realmente, ó, tá vendo? Tal pessoa usou tal coisa, agora todo mundo tá usando. Tal pessoa usou, inclusive, expressões, agora todo mundo fala. Então, às vezes, como eu falei, é um movimento tão automático e é tão rápido, tão acelerado e é numa proporção tão grande que a gente não consegue bloquear e às vezes faz influência na nossa vida e a gente nem percebe. Então, assim, essa questão das postagens que se faz, a gente entra nesse movimento, nesse ciclo, e que aí, de repente, quando você começa a pensar a respeito disso e de perguntar os praquês. Mas para que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me comportando dessa forma? Aí você para e começa a refletir. Mas nem todas as pessoas vão fazer isso. Para algumas, isso é o mais certo, é a forma mais correta de agir e ela vai continuar fazendo isso e ok. O que eu digo que é importante sempre você pensar qual está sendo a troca. Porque se você realmente gasta muito tempo ali online, conectado, vendo as coisas da internet, você está deixando de fazer outras coisas. Você está deixando, às vezes, de fazer uma atividade física, de ler um livro, ou de assistir um filme, ou de fazer alguma outra
coisa e que acaba impactando no funcionamento, por exemplo, do seu cérebro. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do cuidado que os pais têm que ter com a exposição das crianças, né, à tecnologia, porque como a gente só recebe informação, algumas não, né, mas para as crianças, ela está ali vendo o desenho, então ela está recebendo informação somente, né? E aí o que acontece? Isso pode limitar a capacidade criativa da criança, a questão, né, de autoconhecimento, de autoconceito. Então, é importante realmente a gente ter essa reflexão, né, de como é que eu estou usando a tecnologia na minha vida. Ah, de forma adequada? Ok. Isso não está trazendo nenhum prejuízo? Perfeito. Mas, não, eu acho que algumas coisas podiam ser diferentes se eu ficasse menos tempo conectado ou se eu conseguisse equilibrar o meu tempo. Tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Olá, boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela indicação. Eu recomendo muito terapia, né? E a gente vai falar disso no próximo tema. Muito obrigada, Joyce. Quer dizer, que está ouvindo muitas verdades. A gente tem, como eu disse, a gente às vezes é um movimento sem perceber, mas que são movimentos que às vezes é importante que a gente consiga rever para depois não ter uma questão de, nossa, se eu tivesse pensado a respeito disso, se eu tivesse mudado um pouquinho o meu comportamento, talvez algumas questões não tinham acontecido. Como eu disse, a questão do relacionamento humano faz parte da nossa vida. A gente não consegue não é que a gente não consegue, né? Tantas pessoas vivem aqui sozinhas, não é que nós não somos capazes disso, mas a gente sofre quando nós não temos uma pessoa com quem conversar. Então, isso faz com que realmente a gente entre numa questão de dor emocional muito significativa. E muitas vezes isso só está acontecendo por conta do nosso próprio comportamento. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de propor nesse tema, de todos nós pensarmos a respeito do uso da tecnologia, do impacto que isso tem nos nossos relacionamentos interpessoais, e se porventura houver a necessidade de uma mudança do nosso comportamento para melhorar a qualidade, né, dos relacionamentos que nós temos, ou de melhorar também a qualidade dos relacionamentos que a gente quer ter, né? Então, para quem, né, está solteiro e está buscando um relacionamento, de pensar um pouquinho também sobre essa questão, né, como eu falei, dessa disponibilidade, dessa superficialidade que hoje tem ficado muito evidente. Então, o relacionamento entre duas pessoas nunca é perfeito. No começo tem aquela questão da paixão, né? Nós já falamos disso anteriormente. Estar apaixonado é maravilhoso, apesar de que quando acaba a gente sofre, mas assim, mesmo assim ainda vale a pena. Inclusive, né, o cientista que fala a respeito disso, ele fala, se eu pudesse me apaixonava mais vezes. Eu sofro, mas um sentimento muito poderoso, né? Mas tem prazo de validade. Depois que a paixão termina, outras bases precisam estar estabelecidas para que o relacionamento continue. Então, e a gente precisa de tempo, de dedicação, de esforço, né, para que essas bases sejam construídas. E aí, se você não oferece tempo para que esse relacionamento, para que essa base se erga, fica difícil dela simplesmente acontecer de forma, né, mágica, né? Isso não existe. E as dificuldades também servem para que o relacionamento se fortaleça. Claro que não é para se só tiver dificuldade, também fica difícil de se manter, mas é buscar conseguir equilibrar o seu tempo, equilibrar a sua vida entre
coisas que você faz para você, coisas que você faz para o outro, mas quando se trata de família, que esses momentos que vão fazer toda a diferença, principalmente para as crianças e para os jovens, do estar junto, de você estar presente, é realmente fundamental. E no caso do casal, ainda mais. Tantas coisas que precisam ser decididas e definidas e discutidas que acontecem no dia a dia e que demandam desse tempo, que não pode ser vai falando que eu estou ouvindo. Alguma coisa vai se perder, né? Então, que precisa dessa atenção, precisa desse foco para que realmente o outro possa se sentir acolhido e que ele vá retribuir também da mesma forma, né? Então, oi Everton, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada, Joyce, novamente. Oi, Márcia, boa noite. Mas, enfim, eu gostaria que todo mundo pudesse pensar um pouquinho sobre isso, sobre essa nossa relação com a tecnologia, sobre essa avalanche de informação, de coisa que a gente tem todos os dias, e da gente, às vezes, pensar que o desconectar também vale a pena. Então, só lendo o último comentário, o Leonardo Nagano dizendo realmente sua resposta me fez agora ver essa questão com outro ponto de vista. Não abriu a minha mente, mas explodiu. Que bom, fico muito feliz que tenha sido pertinente a resposta. E se vocês tiverem qualquer outro comentário ou algum outro questionamento a respeito desse tema ou outras questões da saúde mental, o pessoal do Portal Me já deixou aí nos comentários o link da minha página, o @psicóloga Juliana Nakazaki aqui no Facebook, e quero agradecer muito a presença de vocês na live de hoje, foi muito gostoso, poder conversar e fazer essa troca tão legal com vocês. Então, nos vemos agora no mês de abril. A gente vai falar sobre um tema que também é bastante importante, falar um pouquinho sobre a questão do estresse, mas de uma forma um pouco diferente, com um outro olhar, e eu espero encontrá-los todos, então, na próxima live. Um grande abraço, muito, muito obrigada, boa noite, bom descanso para quem está aqui no Japão, um maravilhoso dia para você que está no Brasil, e até breve. Tchau, tchau.